Do ver ao amar. Extensa é a trajetória da criatura. É verdade que podemos distinguir muito pouco, mas já fomos até mais limitados do que isso. É evidente que a nossa relação com o mundo, com a verdade, com a vida, se dá através dos sentidos. Mas nós não precisamos ficar aprisionados nos sentidos. É vendo, ouvindo, tocando as coisas que nós julgamos ver a realidade. Mas qualquer mente que perceba, que observe, que estude isso, já sabe que não é bem assim. Que o que vemos é muitas vezes apenas um ponto de vista, um ângulo da verdade, e portanto frágil e insuficiente, que há muito mais na realidade do que a gente vê, a ponto das forças mais importantes do nosso mundo, como a gravidade, a eletricidade, o magnetismo, a radioatividade, serem invisíveis, mas extremamente importantes. Qual é essa trajetória de aproximação com a verdade, com a realidade, com a essência da vida? Há muito tempo, filosofia, ciência, religião percorrem os trajetos em busca da verdade. Qual a nossa trajetória interior, individual? Qual a nossa relação com essas ferramentas? Como nós alcançaremos em nossas trajetórias a verdade? Não é? A passagem de hoje nos ajuda a refletir a respeito disso. Veja se isso ajuda nas suas reflexões. Lá em João 20, versículos de 8 a 10, nós lemos assim: Então entrou também o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Aqui nós temos o ver, o crer, o saber. Porque o contexto dessa situação, dessa citação e dessa situação é o seguinte: Madalena saiu de madrugada com seus óleos para servir a Jesus. Os óleos aromáticos eram utilizados na homenagem aos cadáveres, aos mortos. E ela saiu de madrugada, mas encontrou o túmulo vazio. Voltou correndo, alertou os discípulos, João e Pedro foram até lá. E é isso que a passagem descreve. Pedro entrou primeiro, porque João estancou na porta do sepulcro, mas depois, encorajado pela entrada de Pedro, ele seguiu atrás. É esse o discípulo que é citado na passagem, que entrou também e viu e creu. Mas o grau de compreensão deles foi insuficiente. Eles viram, eles creram, mas não compreenderam.
porque ainda não sabiam, diz a passagem, não sabiam a Escritura. Mesmo com as muitas lembranças que Jesus fizera e os anúncios que ele fez sobre a sua ressurreição, que ele viria e voltaria depois de 3 dias, mesmo assim os discípulos não sabiam. Não é interessante isso? Como se dá o nosso processo de aproximação com a verdade? Nós vivemos, já se disse, pensadores já nomearam dessa maneira, o império dos sentidos. Jesus, porém, veio trazer o reino dos céus. Qual a trajetória do império dos sentidos ao reino dos céus? O império do sentido, essa escravização ao que vemos, ela vem sendo rompida pela própria ciência, que nos tem falado de leis, energias, invisíveis, mas importantíssimas, regendo as nossas vidas. O caminho da espiritualidade também mostra isso ao falar de fenômenos que são invisíveis para alguns e visíveis para outros, insensíveis para uns e sensíveis para outros. A filosofia também vem falando disso, ao constatar que grande parte da humanidade fica na aparência dos fatos e uma pequena parcela faz exercícios cotidianos em busca da essência dos fatos para além das aparências. É muito interessante que não importa qual trajetória a gente faça, porque não precisa ser a ciência, a filosofia acadêmicas, a religião, instituição, mas sim o saber, o compreender, o religar, não é? Que estão para muito além e que às vezes estão muito afastados das próprias instituições. Haja vista as religiões, ciências e filosofias que são institucionalizadas, hierarquizadas, fechadas ao mundo, arrogantes, pretensiosas, todas elas, porque são seres humanos que as organizam, que as apresentam, não é? A realidade, porém, as ciências, as religiões e as filosofias já vêm se aproximando disso, é um conjunto de dimensões. O próprio universo conhecido interage com multiversos. As realidades aparentes, visíveis, são regidas por leis invisíveis, energias, forças, individualidades que nem todos veem. E essa realidade, essa verdade, já cada vez mais integrada e unificada, vem anunciar, ajuda-nos a entrever um outro mundo. Um mundo também de muito menos separação, de cada vez menos separação entre ciência, filosofia e religião, e entre as muitas ciências, as muitas filosofias e as muitas religiões, que é essa vida que nós temos hoje, até um saber integrado, porque só um olhar integrado pode abranger essa realidade, que ela é toda integrada também. Precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Precisamos aprofundar, aumentar. E no caso dos discípulos, como está aqui,
eles se limitaram a ver e crer e voltaram para casa, para o seu medo e para a sua dúvida. Madalena, que tinha visto primeiro e que os chamara até ali, ficou. E ficando, viu 2 anjos que lhe revelaram as alegrias da ressurreição. Por que o procuras entre os mortos se ele está vivo? Questionou o anjo a Madalena. É tão bonito perceber que nós precisamos extrapolar o ver, extrapolar o crer, já que nós temos crenças que nos remetem ao alto, mas também temos crenças extremamente limitantes que nos fazem cegos. Para saber, compreender, revelar a nossa consciência, ativar a nossa consciência. E isso se faz pelo ato solidário, pela compaixão, pela gratidão, esses movimentos, esses ensaios fabulosos para o amar. É amando que se chega ao amor. É em exercícios cotidianos de compaixão, de gratidão, de serviço, que nós iremos cada vez mais aprendendo o amar e nos aproximando do amor. Porque Deus é amor e nós somos deuses. Um dia, conhecendo lá fora e conhecendo a nós mesmos, amando o próximo como amamos a nós mesmos, aprenderemos a amar a Deus sobre todas as coisas. Entrever isso já é maravilhoso. Entrever isso uns com os outros é ainda melhor. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.